Boa tarde, meus irmãos. Agradeço a atenção de todos. Espero que nessa tarde o nosso tempo aqui seja proveitoso, Deus se agradando em falar ao coração de cada um de nós. Gostaria de, nessa tarde, trazer a seguinte reflexão: as bênçãos da fornalha. Meus irmãos, quero pensar sobre isso. As bênçãos da fornalha. O crente, ele não é masoquista. O crente não gosta de sofrer. Então eu quero falar sobre as bênçãos da fornalha. Não é que nós queramos fornalha na nossa vida, mas é para a gente perceber como é que o Senhor, na sua bondade, em todas as situações, Ele traz bênçãos para o seu povo. Talvez entre nós tenham aqueles que estão passando ou que passaram por alguma fornalha. De repente, aquela fornalha no casamento, aquela fornalha na família, nas finanças, no seu emocional, nos relacionamentos. Meus irmãos, ninguém gostaria de passar por elas. Mas olha, se você estiver passando por uma fornalha, lembra disso. Deus tem bênçãos para trazer nessa situação. O texto que eu quero usar como base é aquele texto tão conhecido dos amigos de Daniel que foram lançados numa fornalha de fogo. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo, em Daniel capítulo 3. Tem todo o contexto. Qual é o contexto? Os homens, Nabucodonosor, manda fazer uma estátua bem alta. E ele diz que quando tocassem os instrumentos musicais, todos deveriam se ajoelhar diante daquela estátua. E todo mundo se ajoelha, menos 3 pessoas. Os 3 amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque, Abidnego. E então Nabucodonosor ele faz o decreto que quem não se ajoelhasse seria lançado na fornalha de fogo. Como eles 3 não se ajoelham, Nabucodonosor vai confrontá-los. E eis aqui a narrativa no verso 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos. E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eis aqui a situação, meus irmãos. Diante dessa resposta ousada, diante dessa resposta firme daqueles homens, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra, mas se não, nem mesmo assim adoraremos a estátua. O texto fala que Nabucodonosor, ele se encheu de ira. É o verso 19. E ele ficou transtornado. E ele manda aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. E então lança aqueles homens jogados ali, amarrados. Olha o verso 23. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Tenta imaginar a situação. O porquê daquela fornalha? Era a época do ferro. Havia fundição de ferro para fazerem armas, para fazerem os outros objetos. Então era uma fornalha que já tinha uma temperatura tão alta para derreter ferro. Foi aquecido 7 vezes mais. E esses 3 homens são jogados ali dentro. Nós sabemos que o Senhor os libertará de forma miraculosa. O Senhor os libertará de forma poderosa. E aqui, então, eu quero trazer as lições, ou as bênçãos que a gente pode ver nessa situação. Em primeiro lugar, guarda isso no seu coração. É na fornalha que dá para a gente perceber até onde vai a nossa fé. Em primeiro lugar, isso, meus irmãos. Todos nós professamos fé no Senhor nas situações fáceis da vida.
E nós realmente cremos nesses momentos fáceis. Mas concordemos que nos momentos confortáveis é relativamente mais fácil crer do que nos momentos difíceis. Será nos momentos de dificuldade que o homem poderá perceber até onde vai a sua fé. Não só ele poderá perceber, as pessoas à nossa volta verão até onde vai a nossa fé. E meus irmãos, não apenas nós, as pessoas à nossa volta. O livro de Efésios fala que até os anjos, eles vão percebendo até onde vai a nossa caminhada com Deus. E olha, na experiência de Abraão, quando Abraão vai oferecer Isaque em sacrifício, Deus fala assim: Abraão, não precisa, porque agora eu já vejo que nem mesmo a teu filho negaste. Quer dizer, Deus já sabia, mas parece que naquela situação que Deus testifica publicamente até onde vai a fé do seu povo. Em primeiro lugar, meus irmãos, é na fornalha que nós percebemos até onde vai a nossa fé. As pessoas à nossa volta percebem até onde vai a nossa fé. Os anjos notam até onde vai a nossa fé. E Deus testifica publicamente a todos até onde vai a fé do seu povo. Meu irmão, no meio da sua fornalha, se disponha, se desafie, clame ao Senhor para que na sua misericórdia te persevere em crer, te preserve na sua fé. Em nome de Cristo, a fornalha, ainda que se aqueça 7 vezes mais, ela não será mais do que a fé num crente em Jesus Cristo. A fornalha nos mostra isso. Até onde vai a nossa fé? Jó chegou a dizer assim: ainda que ele me mate, é nele que eu esperarei. Esses homens estão dizendo: se o Senhor quiser nos livrar, ele nos livra. Mas se não, nem mesmo assim, nós adoraremos a estátua. Ora, isso não está discutível, isso não está negociável. A minha fé vai ser maior do que a fornalha. Em primeiro lugar, isso, meus irmãos. Em segundo lugar, pense bem, sua fé é maior que a fornalha. Sua fé é maior que o câncer. Sua fé é maior que a dívida. Sua fé é maior que a crise, maior que o desgaste. Sua fé é maior do que a fornalha. Segundo lugar, a fornalha nos ajuda a nos destacarmos no meio da multidão. Tenta imaginar. Nabucodonosor faz a grande estátua. Nabucodonosor diz que quem não adorar a estátua vai ser jogado na fornalha. Ora, não tinha só aqueles 3 de judeus em Babilônia. A Bíblia fala que muitos judeus foram tirados da sua terra e foram levados até Babilônia. No meio de tantos judeus, por que só aqueles 3? Por que só aqueles 3 que se destacaram? Meus irmãos, olha, os comentaristas falam que Daniel talvez estivesse em outra província. Então, Daniel, a gente dá o desconto. Mas os outros judeus, jovens, que cresceram ouvindo do Deus Todo-Poderoso, eles outros devem ter se ajoelhados diante da estátua. Mas aqueles 3, eles permitiram que as suas vidas fossem colocadas em risco. E no meio dessa experiência da fornalha, eles mostram como pontos fora da curva. No meio da fornalha, meus irmãos, nós podemos nos destacar não para a nossa projeção, mas para a glória do Senhor em mostrar ao mundo que existem pessoas que sofrem a morte, que sofrem a aflição, que pagam o preço, mas que não negam o nome do seu Deus vivo. Meus irmãos, no meio do câncer, nós podemos mostrar como é que a nossa fé é maior que o câncer. É no meio da crise conjugal, é no meio das lutas, no meio das dificuldades, que a gente consegue mostrar às pessoas que nós não somos como os demais que não têm esperança. Que nós não somos como os demais que não têm fé. Que nós não somos como os demais que não têm compromisso. Eu tenho tido a experiência de conviver com pessoas que estão vivendo situações de fornalha. Eu vejo pessoas que estão vivendo situações de fornalha com o esposo, com uma doença neurodegenerativa, cada vez mais trazendo desgaste a ele e às pessoas que estão diante dele e que o amam. E eu vejo aquelas pessoas nessa fornalha glorificando a Jesus Cristo, mostrando que são pontos fora da curva, e pessoas assim me abençoam tanto. Eu vejo pessoas passando por fornalha, tendo entes queridos, adoecidos, acamados, e eles ali envolvidos, tomando conta do ente e agradecendo a Deus pelo privilégio de poder demonstrar o quanto que amam nesse momento difícil.
Meus irmãos, são pontos fora da curva, mostram que Jesus Cristo está acima da fornalha e que eles querem honrar a Jesus Cristo mesmo diante da fornalha. Se destacam na multidão. Eu vejo pessoas passando pelas diferentes dificuldades, às vezes até mesmo com um casamento, caminhando para a bancarrota, caminhando para a destruição. Mas eles, em nome de Cristo, se dispondo a pagar o preço da fornalha e buscando restauração em nome de Jesus. Olha, a fornalha, além de nos mostrar até onde que vai a nossa fé, a fornalha nos destaca no meio da multidão. Enquanto muitos se entregam, enquanto muitos desistem, enquanto muitos murmuram e blasfemam, louvado seja o Senhor, existem aqueles 3 que permanecem firmes, que vão adiante. Eu clamo ao Senhor para que eu nunca precise passar por uma fornalha. Tenho as minhas, é verdade. Mas que eu nunca precise passar por essa fornalha aquecida 7 vezes, como foi o caso daqueles 3. Alguns estão passando por uma fornalha aquecida 7 vezes. Eu clamo para que eu nunca precise passar por isso. Mas se eu vier a passar, que o Senhor, em graça e misericórdia, me ajude a honrar o Senhor do jeito que eu vejo muitos irmãos honrando o Deus Todo-Poderoso. Esses têm se destacado na multidão. Meus irmãos, uma terceira bênção que a gente percebe na fornalha. Uma terceira bênção. Lá em Hebreus 11, verso 34, falando dos heróis da fé, diz que alguns, pela fé, apagaram a força do fogo. Pensa bem, apagaram a força do fogo. Nós perceberemos que esses 3 na fornalha, eles vão desfrutar uma intervenção especial de Deus, de maneira que a força do fogo será apagada nas suas vidas. O texto aqui vai nos dizer que o fogo não fez mal àqueles 3. O texto vai dizer que quando eles saíram de lá, nem mesmo cheiro de fogo havia sobre eles. Olha, por favor, o verso 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Apagaram a força do fogo. Meus irmãos, o Senhor nos dá o privilégio de, no meio da fornalha, nós termos uma intervenção especial dele para nos proteger, para nos sustentar, para nos fortalecer. De maneira que eu fico olhando pessoas que tinham tudo para desistir, elas estão ali, parece que não está acontecendo nada com elas. Eu tenho tido a alegria de poder conviver com pessoas assim. Não a alegria de vê-las sofrendo, mas a alegria de ver porções especiais da graça do Senhor na vida dessas pessoas. Eu estive com um casal um tempo atrás, tem cerca de uns 15 dias, e esse casal, um pastor, a esposa do pastor com enfermidade, com a filhinha com uma necessidade especial, e aquela irmã demonstrava tanta graça, demonstrava tanta alegria, demonstrava algo que não é do homem, é Jesus Cristo na vida dela, apagando a força do fogo, apagando o poder do fogo na sua vida, de maneira que com ela a gente não sentia cheiro de murmuração, a gente não sentia cheiro de angústia, a gente não sentia cheiro de blasfêmia, a gente sentia aquele precioso aroma de graça. Meus irmãos, a bênção da fornalha, a gente consegue experimentar uma porção especial da graça de Deus, de tal forma que apaga o poder do fogo. Uma quarta lição, me permita ir adiante, a fornalha, ela queima as nossas amarras. Ela não nos faz mal, mas ela queima aquilo que nos prende. Observe, por favor, o que é dito aqui, verso 25. Tornou ele e disse, verso 24, então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses.
queima as nossas amarras. Nabucodonosor está dizendo, olha, nós não lançamos eles amarrados, não lançamos eles atados. Talvez eles estivessem amarrados iguais animal para abate, um porco. Então, talvez tivesse as mãos e os pés amarrados, uns presos aos outros, colocaram uma vareta, uma vara entre as suas mãos e os seus pés, um de um lado, outro de outro, levaram e o jogaram lá, amarrados desse jeito. Então, eles não tinham condições de abrir os braços, de esticar as pernas, de se levantar e de andar. Eles estavam amarrados. Mas o que acontece? O fogo queimou as amarras daqueles homens. O fogo queimou as cordas, de tal maneira que eles estavam soltos e eles passeavam no meio da fornalha. Meus irmãos, olha que bênção. Além da fornalha não nos fazer mal, a fornalha é usada por Deus para queimar as nossas amarras. Vamos pensar aqui em algumas situações que são bem práticas. Às vezes, nós temos pecados que nos acorrentam e que nos aprisionam. Às vezes, nós estamos muito apegados a pecados. Aí vem a fornalha. E no meio da fornalha, olha a gente liberto desses pecados. No meio da fornalha, olha a gente libertos dessa situação. Às vezes, você está talvez preso Quais situações que a gente pode pensar? O homem que está preso numa corrente, numa amarra, com uma possibilidade extraconjugal. Aí vem uma fornalha na sua vida. E na fornalha da sua vida, olha essa amarra sendo queimada. Às vezes a pessoa ela está presa numa situação de inimizade. E de repente vem uma fornalha na sua vida. E no meio da fornalha, olha essa pessoa se quebrantando e abrindo o coração. De repente, cada um com Deus pode pensar o que o está amarrando. Meus irmãos, que ninguém precise de fornalha para ter a sua amarra queimada. Que ninguém precise de uma fornalha. Mas, meus irmãos, se vier, lembra disso, tem bênção na fornalha. E uma das bênçãos é que ela queima as nossas amarras. Uma outra aplicação. Às vezes, nós temos coisas que estão nos prendendo a este mundo. Nós sabemos que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas, de repente, a gente está um pouco preso aqui ainda. E não é uma amarra pecaminosa. De repente, é porque a gente quer viver um pouco mais o que esse mundo oferece, que não seja pecado. Quer ver os filhos formando, de repente quer ver os filhos casando. São coisas que nos prendem a esta vida. Mas aí vem uma fornalha. E no meio da fornalha, sabe o que a gente fala? Volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Não tem mais nada que me prende a este mundo. Não é verdade que no meio das fornalhas nós queremos que o Senhor apresse logo a sua vinda? Porque a fornalha, ela não nos faz mal, mas ela queima as nossas amarras. Meus irmãos, bênçãos especiais. E veja que bênção maravilhosa. A quinta. O Nabucodonosor diz assim, eu lancei 3, mas eis que eu vejo 4. E o quarto tem um aspecto do Filho dos Deuses. Meus irmãos, a fornalha manifesta de uma maneira especial a presença de Jesus Cristo na vida do seu povo. Louvado seja o Pai. Eu sei que essa lição ela é clara, ela é evidente e que muitas vezes você já ouviu isso. Mas é algo tão precioso que nunca é demais a gente enfatizar. A fornalha manifesta a presença do Senhor de uma forma que em outras situações não seria tão fácil nós percebermos. José, a Bíblia fala que quando ele estava na cadeia, Deus era com ele. Veja, Deus sempre foi com José. Mas agora faz questão de mostrar de uma maneira especial quando José estava na cadeia, para dizer o seguinte, sabe o teu cárcere? Sabe o local que te aprisiona? Sabe ali onde você está acuado, afligido? Sabe a tua fornalha? Meu irmão, tenha certeza, você não está sozinho, ali Deus se manifesta de forma especial. Você não está sozinho, ali Deus está com você de uma maneira única. O salmista chegou a dizer o seguinte, e quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ora, Deus já estava com o salmista nos pastos verdejantes, nas águas refrescantes, na vereda da justiça. Mas é no vale da sombra da morte que o salmista faz questão de evidenciar de forma especial. Ali tu estás comigo. Meu irmão, a fornalha manifesta a presença de Deus de uma forma única, de uma forma especial.
caminhando para o final, tem mais 2 ou 3 bênçãos que eu gostaria de compartilhar. A fornalha mostra até onde o Senhor vai pelo seu povo. Assim como na fornalha nós mostramos até onde que nós vamos pelo Senhor. Se Deus quiser me livrar, Ele me livra. Mas se não, nem mesmo assim, eu adorarei a outro Deus. É o que os amigos disseram. Ainda que Ele me mate, é nele que eu esperarei. Foi o que Jó falou. Assim como na fornalha nós mostramos até onde nós vamos pelo Senhor, é na fornalha que nós descobrimos até onde Deus vai por nós. Meu irmão, creia nisso. Toma essa palavra de Deus no seu coração. É na fornalha que nós descobrimos até onde Deus está disposto a ir por nós. E veja, isso daqui quer dizer o seguinte: tem lições que nós só conseguimos aprender e experimentar de Deus em situações específicas. Tem coisas que nós não aprenderíamos de Deus se nós não passássemos por situações adversas. Por exemplo, o homem, antes de pecar, o homem sabia que Deus é bom, que Deus é gracioso e que Deus é amor. Então, a bondade de Deus fez com que Deus criasse o homem. A graça de Deus fez com que Deus desse aquele jardim ao homem. E o amor de Deus fazia com que Deus se relacionasse com o homem. Só que antes do pecado, tem algo sobre Deus que o homem não conhecia, que o homem não sabia e que o homem nunca tinha experimentado, que é a misericórdia de Deus. A misericórdia nós só podemos conhecer quando nós estamos numa situação de pecado. A graça, Deus manifesta em qualquer situação. Então, o fato de Adão estar no Éden, estar no jardim, foi graça de Deus. É dar aquilo, sabe, que a gente não merece. Mas a misericórdia é não nos dar o que a gente merece. Adão só pôde conhecer e experimentar a misericórdia de Deus depois que ele pecou. Não é que a gente vai pecar para conhecer a Deus, não é isso. Mas é que Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, Deus é tão tremendo que até nas situações adversas que não deveriam acontecer, acabam vindo coisas boas. Ora, não é que a gente vai passar pela fornalha para a gente experimentar o livramento de Deus. Mas Deus, na sua bondade, já que a gente passa, a gente acaba conhecendo coisas especiais sobre Deus. Foi ali na fornalha que eles descobriram o tamanho do livramento do Senhor. O tamanho do livramento. Antes nós pensaríamos assim, que a sabedoria e o poder de Deus é em não permitir que a gente passe pela fornalha. Então, eles tinham pensado, talvez, ou nós poderíamos pensar, que Deus vai manifestar a sua sabedoria, não deixando que nós sejamos jogados na fornalha. Mas, meus irmãos, às vezes, Deus quer mostrar um aspecto diferente da sua sabedoria e do seu poder, da sua graça. Não é impedindo a fornalha, mas é estando conosco no meio da fornalha. Ele não nos livra da, ele nos livra na. Ele não nos livra impedindo a fornalha, ele nos livra sendo conosco enquanto nós estamos na fornalha. Nós conseguimos perceber nesses momentos até onde Deus vai por nós. Às vezes, não é impedindo o câncer, é estando conosco no meio do câncer. Não é impedindo o derrame, é estando conosco no meio do derrame. Não é impedindo o infarto, não é impedindo a crise financeira, é estando conosco no meio do infarto e no meio da crise financeira. Meus irmãos, é em situações assim que nós experimentamos porções especiais da graça de Deus. Porções preciosíssimas da graça de Deus. Eu não tenho passado pela fornalha aquecida 7 vezes. Mas, às vezes, vem uma fornalha um pouco mais quente. Pode não ter sido aquecida 7, mas está bem quente mesmo. E olha, não é que eu tenha gostado, não é que eu queira. Mas, meus irmãos, eu tenho aprendido tanto do Senhor no meio dessas fornalhas. Eu tenho aprendido tanto do que é a graça dele, do que é a misericórdia, do que é o refrigério. Tem hora que eu sinto o Senhor trazendo um deleite especial, de tal maneira que ainda que a fornalha esteja aquecida, vem aquela graça, vem aquela paz que excede todo entendimento, vem aquela certeza de que o Senhor está ali comigo. Meu irmão, que não haja fornalha na sua vida. Se vier,
que ela não esteja tão aquecida a ponto de ficar 7 vezes mais. Só que independente da fornalha e do seu nível de aquecimento, saiba disso. Tem bênçãos de Deus para você nesse momento de fornalha. Tem presentes do Senhor, tão somente se dispõe a crer, se dispõe a ser fiel, a ficar firme. E em nome de Cristo, que o Pai se manifeste a você de uma forma especial. Que o Filho esteja ali manifestando a sua presença e que o Espírito esteja ali consolando o seu coração. Que a boa mão do Pai seja com a vida do seu povo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Um carinhoso abraço.